Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher e bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um local onde a gente conversa de forma descomplicada, holística, sobre a saúde da mulher e diversos assuntos associados. Lembrando que o objetivo aqui é educativo e de forma alguma substitui uma consulta médica. Então, se você tiver alguma queixa, tem que procurar um especialista. E hoje a gente vai começar a nossa conversa sobre uma pergunta muito importante. Vilmar, tô com um nódulo na mama. Ai, meu Deus, me desespero ou não? O que eu tenho que fazer? Ótima pergunta, e a gente, como especialista em saúde da mulher e mastologistas, ouvimos isso, recebemos essa paciente de forma rotineira no consultório. Tem um nódulo na mama, tem que se preocupar? Obviamente que tem que se preocupar. Obviamente tem que se preocupar, você vai ter que investigar esse nódulo. E esse nódulo vai aparecer em qualquer fase da vida. Pode aparecer numa menina jovem, 18, 20 anos de idade. Dificilmente você vai ter um nódulo abaixo dos 11, 12 aninhos pré-menstrual. Só vai aparecer quando a mulher começar a menstruar, tiver o ciclo ovariano funcionando bonitinho. Se ela for jovenzinha, tiver ao redor dos seus 18 anos, muito provavelmente é um nódulo benigno, provavelmente é um fibroadenoma, a gente vai discutir ele um pouquinho mais para frente. Quando a mulher está na madura, ao redor dos seus 30, 40 anos de idade, é muito comum um cisto mamário, que é um acúmulo de líquido no interior da mama, parecendo uma bexiguinha. Mas se essa mulher estiver acima dos 40 anos de idade, o que a gente nunca pode esquecer como diagnóstico principal é o câncer de mama. Então nós temos esses três tipos de achados. Um nódulo benigno na paciente jovem, geralmente um nódulo de fibroadenoma, o cisto mamário e o câncer de mama. Vamos conversar um pouco sobre eles, Aline? Eu acho super importante, porque realmente a gente sabe que a mama já é um ponto de muita ansiedade para a mulher, achar um nódulo também é realmente desesperador. Uma coisa que eu queria comentar um pouco antes da gente começar falando de cada um, é sobre o autoexame. Então, às vezes as pacientes, elas diagnosticam esses nódulos na mama quando elas fazem o autoexame. E é importante falar, existe algum melhor momento para fazer o autoexame ou não? Existe, meninas. Então, quer fazer o autoexame? O melhor momento é a partir do primeiro dia da menstruação, assim que você menstrua. Por quê? Porque logo antes da menstruação, você está com um estímulo muito grande de um hormônio que chama progesterona. E a progesterona ela é uma das principais causadoras daquela sensibilidade mamária que eu tenho antes de menstruar. E a mama pode ficar um pouco mais inchada e isso atrapalhar numa boa avaliação do autoexame. Então, se você vai fazer o autoexame, o ideal é que faça logo depois de menstruar. Fiz antes de menstruar, senti alguma coisa, tô na dúvida? Pode ir atrás de investigar, mas lembra de que assim que menstruar, examinar de novo para ter certeza de que a lesão ainda tá lá, que o achado ainda tá lá. Combinado? Mas Aline, mas assim, eu quero te fazer uma pergunta sobre o autoexame, que eu acho que é importante, nossas pacientes precisam saber, nossas clientes, as pessoas que estão nos assistindo, não? Como faz o autoexame? Ótima pergunta. Qual que é a forma de palpar essa mama? A paciente tem que fazer ela em pé, fazer deitada, durante o banho? Como que você orienta essas mulheres a fazerem o autoexame? Eu normalmente oriento que elas façam de pé, tá bom? E o banho, como você comentou, é um ótimo momento. Por quê? Porque ela tem o sabonete ali que ajuda a escorregar a mão, que ajuda a ter um movimento mais adequado. Então, a gente pede para a paciente colocar uma mão atrás da cabeça e com a outra mão fazer o autoexame na mama do mesmo lado que o braço tá atrás da cabeça. Então, se eu levantei minha mão esquerda, com a minha mão direita eu vou palpar a minha mama esquerda. E como? Eu vou lembrar de ir desde aqui da periferia da minha mama até o centro dela. Eu posso fazer movimentos de dedilhado, eu posso fazer movimentos assim circulares, eu posso seguir um sentido assim de fora para dentro, como se fosse um circular, ou eu posso fazer em raios, como se fosse um sol.
Esses movimentos todos estão corretos. Você faz o que você se sente mais confortável, o que te dá mais destreza. Não esquecendo de, desde a periferia até o centro, até a região do mamilo. Terminou uma mama, coloca a outra mão atrás da cabeça e faz o mesmo movimento com a outra mão. Lembrando de dar preferência, então, para momentos que você tem uma facilidade de passar a mão, como é o momento do banho, e sempre deixar para o período pós-menstruação. Uma outra pergunta, Aline. Tem que fazer expressão do mamilo? Ai, gente, uma coisa que a gente pega muito. Doutora, toda vez que eu aperto meu mamilo, assim, assado, sai uma secreção. O que eu vou falar para essa paciente? Não aperta o mamilo. Os nossos ductos que ficam atrás do mamilo, os ductos que realmente lá no ciclo da gravidez vão ser condutores do leite para a mulher amamentar, se eles são reativos. O que eu quero dizer por isso? Se você ficar manipulando, em algum momento vai sair alguma secreção. Então, evite de ficar apertando o mamilo, evite de ficar apertando a região ali da areola. Aí, apertei e saiu uma secreção. Me preocupo? Não. Se ela saiu só com você apertando, não se preocupa. Você vai se preocupar se você tiver um nódulo e quando você apertar sair secreção, ou se sair secreção sem você fazer nada. Aí sim a gente tem que se preocupar e ir atrás do especialista para ser avaliada. Do contrário, não fica apertando o mamilo, por favor. Ótimo. Daí essa paciente então fez o autoexame, ela tem ao redor dos 20 anos, 25 anos, chega no nosso consultório, a nossa principal hipótese diagnóstica vai ser um nódulo chamado fibroadenoma. Ele acontece ao redor de 10% das pacientes. Então, de cada 100 mulheres, 10 meninas vão ter fibroadenoma. E se for um fibroadenoma que ela palpa, se ele tiver ao redor de 1,5 centímetros, eu vou confirmar o diagnóstico. Como que eu vou confirmar? Clinicamente, eu vou palpar essa paciente. Ele parece uma bolinha de gude dentro da mama. Palpei, parece uma bolinha de gude dentro da mama, dificilmente não vai ser um fibroadenoma. Vou pedir algum exame? Peço algum exame? Peço uma ultrassonografia? Peço uma punção desse nódulo? O que você acha? Olha, eu acho que como assim... você tem feito, né? O que você acha, que eu sei o que você sabe. Exatamente. Eu acho que o nódulo, como eu já comentei, causa uma ansiedade muito grande na mulher. Muitas delas, só por serem avaliadas pelo especialista, de conversar, de sentar, da gente examinar e avaliar. Não, olha, é um nódulo móvel, ele tá mexendo aqui quando eu toco nele, eu consigo ver as margens, ele tem uma consistência fibroelástica, ele não é nem endurecida, nem muito móvel. Se todas as características apontarem para um fibroadenoma e a gente tiver segurança, a gente pode só orientar a nossa paciente. Mas se a paciente, ainda assim, se mantiver muito ansiosa, muito receosa quanto a possíveis outros diagnósticos, valeria a pena, sim, um ultrassom de mamas. O ultrassom seria o melhor exame porque a paciente é jovem, tem uma mama cheia de glândula densa, que a gente chama. Então, não adianta pedir mamografia. Só vai machucar a paciente comprimindo a mama e a gente não vai conseguir ver muita coisa, porque a mama é densa, vai ficar tudo branco na imagem e você não vai conseguir diferenciar se é nódulo, se é glândula. Então, o melhor exame para avaliar a mama de pacientes jovens e um nódulo nessa mama vai ser o ultrassom. Daí, se porventura vier algum resultado diferente do que a gente esperava, aí pode-se pensar em complementar com a mamografia, mas o primeiro exame, com certeza, é o ultrassom. Sem dúvida nenhuma, não? E ele mostrando que as características são de benignidade, essa bolinha de gude como nós colocamos, vamos somente orientar esta paciente que é um processo benigno e que nada precisa ser feito. Exato. Se ela consegue conviver com este nódulo palpável, que muitas pacientes não conseguem conviver com o nódulo palpável, não precisa operar. Fibroadenoma não precisa operar. É simplesmente segmento dessas pacientes. Exatamente, não, com certeza. E é isso que o Vilmar falou. Se ele não traz dor para a paciente, se ele não está deformando a mama, né? Se ele não está trazendo nenhum ônus para a paciente, o menos é mais. Acompanha, segue e só realmente faz essa avaliação. Daí, muitas dessas nossas pacientes chegam ao redor dos seus 25, 30, 35 anos de idade. Nós palpamos esse nódulo que ela refere. Ele é um nódulo, por mais que seja delimitado, a gente não consegue sentir que é uma bolinha de gude. Muitas vezes ele é depressivo, parece uma bexiguinha, e a gente vai pedir uma ultrassonografia para ela. E nessa ultrassonografia vem o quê? Vem um cisto
mamário. E agora, Aline, vem um cistozinho. Cisto mamário é uma bexiga, como o Vilmar comentou. Então, ele é uma lesão que dentro ele tem líquido. Na maioria das vezes é um líquido claro, citrino. Ele não é um líquido complicado, que a gente chama. E é uma lesão também que ela não traz nenhum ônus para a paciente, não traz nenhum perigo para a paciente. O que pode ocasionar é desconforto, dor, se crescer muito. E daí, o que eu faço se essa lesão crescer muito e estiver deformando a mama da paciente ou trazendo dor, Vilmar? Então, ela fez a ultrassonografia, ou mesmo pela clínica tem a suspeição. Nós temos ali, então, um cisto mamário. Se tiver desconforto e for um nódulo grande, um cisto grande, nós fazemos uma punção aspirativa do conteúdo desse cisto. E uma vez puncionado, ele desaparece. Eu posso fazer no meu próprio consultório. Se eu não tiver tranquilidade de fazer, eu posso pedir para um colega radiologista, ultrassonografista, fazer essa punção esvaziadora desse cisto. O conteúdo não precisa ser avaliado. Então, se o seu médico fez no consultório, pegou o conteúdo do cisto, jogou fora o conteúdo do cisto, não se preocupa. Ele só vai trazer preocupação se quando eu esvaziar o cisto, esse conteúdo vir hemorrágico. Se vir hemorrágico, daí nós vamos pedir uma análise desse líquido. Ao contrário, nada vamos fazer. E se quando nós esvaziarmos esse cisto e na palpação sentirmos algum nódulo, daí sim também nós vamos investigar. Não, sim. E acho também importante falar que muitas vezes os cistos também podem ser achados de exame, assim como o nódulo anterior que a gente falou. As pacientes às vezes fazem ultrassom de rotina, o médico pede, e daí quando vai fazer o ultrassom tem múltiplos cistos pequenininhos, a gente não sente, a paciente também não sente nada. E aí é preocupante? Não, é o mesmo pensamento, tá bom? O cisto é benigno, a gente só acompanha. E Vilmar, e se a paciente tem vários cistos pequenininhos, ela não sente nada, e daí no ano seguinte ela repete a ultrassom, os cistos desapareceram? E aí, é preocupante ou isso pode acontecer mesmo? Isso pode acontecer e isso vai acontecer. A mama, ela involui. Vocês sabem disso, toda mulher percebe. Ou a mulher que já madura, não, ao redor dos seus 40 anos, 50 anos, a mama vai ficando cada vez mais gordurosa, cada vez menos firme. Por quê? Porque tem uma transformação dos tecidos. Ela involui formando esses cistos, e esses cistos, quando ela entra na menopausa, eles tendem a desaparecer, somem. Então, não é mágica, é simplesmente um processo evolutivo de involução do parênquima mamário, do tecido mamário. Ah, ótimo. Agora, e se chega aquela paciente com seus 45, 50 anos falando, encontrei um nódulo, eu posso ficar tranquila também? Provavelmente é um cisto, um fibroadenoma, ou talvez eu tenha que ficar mais atenta? Daí sim nós temos que ficar muito preocupados. Não vou gerar preocupação para essa paciente, não vou transparecer a minha preocupação, mas não vou dizer para ela, nós temos um nódulo na sua mama, vamos ter que fazer toda a propedêutica necessária. Vamos fazer a mamografia, vamos fazer a ultrassonografia, e a depender das características desse nódulo, nós vamos ter que fazer uma biópsia para afirmar o diagnóstico, se é um nódulo benigno, ou se é um nódulo maligno, ou mesmo suspeito de malignidade. E vamos instituir a terapêutica adequada frente ao nosso achado. Ah, perfeito. Acho que a gente abordou bem os nódulos de acordo com a faixa etária da paciente e as características de cada um, né, Vilmar? Perfeito. Então agora nós podemos ir para os nossos três pontos chaves aqui da nossa conversa de hoje. Então, o primeiro ponto-chave, nódulo na mama não é tudo igual. Depende da faixa etária da paciente e das características encontradas no exame físico. Então, a paciente precisa ser avaliada e o raciocínio deve ser feito de acordo com a faixa etária. 2. Pacientes jovens, a gente sempre vai pensar inicialmente em lesões benignas, principalmente o fibroadenoma na faixa etária um pouquinho mais jovem, entre 20 e 30 anos, e nos cistos mamários aí a partir dos 35, 40 anos. E 3, nas pacientes aí acima dos 40, 45, 50 anos, sempre que tiver uma lesão mamária, um nódulo mamário, tem que ser feita a propedêutica mamária completa com todos os exames para a gente realmente afastar a malignidade, cujo diagnóstico já é um pouco mais frequente. Ótimo, Aline.
certo? Foi excelente esse nosso Então, podcast, tá bom. muito Exatamente. informativo. Se você já teve um nódulo na mama, ou se você tem, ou se você acha que tem, deixe suas dúvidas aqui embaixo, faça suas perguntas, deixe seu relato pessoal, tá bom? Porque vai ser muito importante pra gente. E não deixa de dar o like, se você está gostando dos nossos vídeos, like para nós, inscreva no nosso canal e acione o sininho, que é muito importante você receber as notificações para continuar vendo os nossos vídeos que são semanais. Exatamente. Obrigado. Obrigada, valeu, até mais. Até a próxima.